Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, no verso 10. Que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Mais uma vez, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos orar. Senhor, graças te dou, Pai, por tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, para que tu possas encontrar em nosso coração boa terra, para que a semente da tua palavra que acabamos de ler gere fé em nossos corações. E ao gerar fé, Senhor, nos dê ousadia, ideias, coragem, disposição para nós, Senhor, sermos bons dispenseiros, utilizando os dons, utilizando cada um dos talentos que tu tem nos dado para servir na tua obra e para trazer a esse mundo, Senhor, o melhor que cada um de nós pode trazer, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse mês nós estamos falando sobre 4 princípios muito importantes. No primeiro domingo nós falamos sobre crer, e aí falamos sobre a diferença entre crer e fé, porque muitas pessoas confundem o crer com a fé e a fé com o crer. Então, se você puder, assista a mensagem do primeiro domingo do mês, para você entender qual a diferença entre um e o outro, né? Eu até achei interessante, o Nardelli me falou: pastor, eu já ouvi mais de 4 vezes essa palavra, porque é realmente interessante quando a gente vê a parte da semelhança, porque acaba se tornando tudo a mesma coisa, mas nem tudo é a mesma coisa. Apesar do óbvio, há muita diferença. E é isso que é importante a gente entender nos princípios da palavra de Deus. Semana passada nós tivemos a palavra com o pastor Alexandre e a Patrícia, e eles estiveram aqui e compartilharam sobre crescer. E crescimento é algo natural de qualquer pessoa. Nós nascemos de nossos pais, e aí, o momento que você cresce, você começa a ver mudanças. A Maria estava compartilhando conosco sobre o neto que já está caminhando. Eu digo: meu Deus, um dia desse era um bebê no colo e agora ela está caminhando. Como é impressionante as coisas hoje em dia, tudo é muito rápido. Mas parece que quando a gente se torna adulto, o crescimento parece que estagna. Parece que a gente se perde o foco, perde, sabe, os interesses, as vontades, e acaba estagnando. E estagnando, muitas vezes a gente acha que é problema psicológico, problema de saúde, e às vezes não é nada. É só que a gente parou de aspirar pelas coisas. E aspirar é algo muito importante, né? É tanto que existia no meio romano uma palavra que é: qual o teu mistério? Né? O que tem dentro do teu coração que você quer pôr para fora? Hoje a gente não usa mais a palavra mistério, é muito velho, né? Mas eu sou dessa época, então. Então, quando eu perguntava assim: qual o teu mistério? Eu sabia que você tinha que pôr para fora aquilo que era a sua paixão, aquilo que te motivava, aquilo que te impulsionava. Hoje, infelizmente, as pessoas só fazem isso se for movido a empurrão, a psicólogo, a coach, e a tantas coisas que não é o natural. Tem que ter coisas externas e não internas para nos provocar o crescimento. E a palavra da semana passada foi muito interessante em relação a isso, porque ela mostra que a estagnação é uma opção, não é natural do corpo humano. É a mesma coisa que você dizer: olha, a criança nasceu e ela vai ficar com 1 mês de idade para sempre. Não acontece isso. Ela vai crescer de qualquer forma, como é o nosso natural crescer. E nós não podemos ter medo de crescer. O problema é o que vai acontecer quando crescermos. Talvez esse seja o nosso maior desafio. Porque quando a gente começa a crescer, vem a vaidade, vem o orgulho, vem as decisões erradas, vem, sabe, a autossuficiência. A gente começa a pensar que eu, só eu, e eu tomo as minhas decisões, não preciso mais de conselho, não preciso mais de nada. E isso muitas vezes mina a nossa capacidade, o nosso potencial, e nos rouba grandes realizações. Isso é preocupante. E hoje nós vamos falar sobre servir. Como consequência do crescimento, não há como você crescer e você não demonstrar isso de alguma forma. Não há como. Eu digo que o natural de quem cresce é provar isso de alguma forma, e essa forma muito visível que provoca algo no outro.
E talvez esse seja o problema da palavra servir. Porque quando a gente escuta a palavra servir, primeiramente, se a gente pegar o fator histórico, a gente vai lembrar da servidão que gera escravatura, a gente vai lembrar de temas polêmicos e de temas que realmente foram uma mancha na história da humanidade, sabe? E a gente diz, não, servir é algo obrigatório, é algo mal, é algo ruim, porque sempre eu vou ser abusado, sempre vão me explorar, sempre... E aí se perdeu a essência de usarmos o que é natural nosso. Todos nós gostamos de fazer o bem, e fazer o bem é uma forma de servir. Por isso que hoje as pessoas não querem fazer mais o bem a ninguém. Por quê? Se eu vejo servir como algo obrigatório, como algo ruim, por que eu vou fazer o bem? É tanto que cada um de vocês já deve ter escutado isso. Não, após a pandemia, as pessoas vão sair melhores, vão sair mais unidas, mais próximas umas das outras. Falácia, não aconteceu nada disso. As pessoas saíram da pandemia muito pior do que antes. Porque foi provado, e há vários estudos que comprovam isso, que o isolamento social nos torna egoístas. O isolamento social nos torna vaidosos. O isolamento social nos torna inseguros. Por isso que hoje, talvez vocês nem imaginem, mas quem trabalha na área acadêmica sabe que hoje, os profissionais que estão formados hoje, que passaram a pandemia toda estudando remotamente, hoje estão sendo inseguras no mercado de trabalho. Você conversa com psicólogos, com engenheiros, com médicos e com várias pessoas que se formaram nesse período e elas não têm hoje, sabe, uma autoestima forte. Elas estão abaladas por esse período que minou uma geração completa em todo o mundo. Não é uma coisa só do Brasil, mas no mundo todo. E isso leva os jovens, leva os novos profissionais a procurar respostas em lugares que é fantasia. Eu achei um coach, e o coach disse que eu vou enriquecer em uma semana. Você sabe que não é assim. Aí você diz, pastor, mas ninguém acredita nisso. É verdade, você acha que ninguém acredita? Eu e a Eune acabamos de sair de um aconselhamento com um casal, em que nós tínhamos aconselhado eles há 8 meses atrás, dizendo, não faça isso, porque isso vai roubar a vida financeira de vocês e vocês podem perder o casamento. Ele empenhou o apartamento dele, que ganhou de herança, por causa de uma proposta de criptomoedas, e perdeu o apartamento, perdeu o carro, perdeu tudo. Hoje eles não têm onde morar. Ela voltou para a casa da mãe e ele voltou para a casa do pai, porque perderam tudo, porque acreditou que é fácil ganhar dinheiro dando alguma coisa, você vai conseguir dinheiro da noite para o dia. E tem muita gente que acredita nisso. O número de pessoas que estão endividadas por questão de jogos online, por questão de coisas compulsivas, é muito simples. Você instala um aplicativo, um Temu da vida, sabe, esses aplicativos de compra do mercado chinês ou global, e vê o tempo todo aquela rodazinha girando e dizendo, olha, você ganhou o prêmio, olha, você é vencedor, agora tem um brinde especial, e você, quando vê, você está compulsivo a ficar comprando coisas desnecessárias. E isso é uma manipulação psicológica, que afeta os jovens, afeta os adultos, e você, quando vê, está viciado em coisas que você antes não estava. E aí o dinheiro, a tua vida vai drenando, porque a tua atenção vai junto. E é uma coisa que a gente fala, quem perde tempo perde vida. Por isso que a vida é contada em anos. Eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos, então são 70 anos de tempo, de vida. E quanto desse nosso tempo a gente se dedica a coisas erradas, a coisas compulsivas, a um prazer instantâneo, a um prazer momentâneo, que quando passa aquele prazer, a gente tem que supri-lo de alguma outra forma. E geralmente é com vício. E mais vício, esse vício só vai minando a nossa força. E aí, a gente quando pensa em servir, não, isso é ruim, eu não vou servir porque já me enganaram, eu não vou servir porque já me roubaram, eu não vou servir porque eu já fiz muito disso no passado. Meus queridos, é natural em quem está crescendo servir. É natural servir. Eu sei que cada um de nós tem a sua luta, mas não se engane, no meio dessa luta, cada um vai ser tentado, cada um vai ser colocado à prova, não por Deus, porque Deus, Ele toca em cada um para nos fazer melhores, mas o diabo e pessoas movidas pelo diabo vão tentar nos manipular. Esse é o famoso canto da sereia. Quem já leu o clássico dos Argonautas sabe
que ali você tinha um barco que estava indo em determinado lugar, ia passar pela região das sereias, e passando naquela região das sereias, todo mundo sabia que era preocupante. E nessa história mostra Orfeu, ou Ulisses, né? Não, Ulisses ou Odisseu, que é o mesmo nome. Odisseu é o grego e Ulisses é o latino. Mas eles sabiam que naquele trajeto, uma certa vez passou Orfeu. Orfeu, na mitologia grega, era o deus da música. Ele tocava lira, harpa, e quando ele tocava, era aquela coisa maravilhosa. E na história da mitologia grega, diz que quando Orfeu passou naquele lugar e as sereias começaram a cantar, ele pegou a harpa, começou a tocar, e o som da harpa dele foi maior do que o canto da sereia, e ninguém se iludiu. Todos foram salvos. Aí você pergunta, eu tenho algum talento desse tipo que, ao eu aplicar esse talento, vai ser mais alto do que o canto da sereia, e eu vou sobreviver e todos que estão comigo? A verdade é que nós não temos. Nós somos limitados, essa é a natureza humana, nós somos limitados. Ulisses, ou Odisseu, ele ia passar pelo mesmo caminho. E quando ele ia passar pelo mesmo caminho, ele disse assim, olha pessoal, nós vamos passar pelo meio do caminho. O mesmo caminho que outros já passaram e já morreram. Só que a gente não pode passar achando que a gente é forte, que a gente dá conta. Porque não dá conta, todos que passam por ali, quando escutam o canto da sereia, morrem. E aí, Ulisses disse assim, vamos colocar cera de mel de abelha nos nossos ouvidos. Só que alguém tem que ouvir. E aí eu preciso que vocês então me amarrem no mastro. E ao me amarrarem no mastro, todo mundo vai estar com cera, mas eu não. Porque alguém tem que ouvir quando a gente passar da região do canto. E aí, se eu gritar pedindo para que me soltem, se eu pedir, se eu chorar, se eu espernear pedindo que me soltem, não me soltem. Porque se vocês me soltarem, eu vou morrer. Olha que situação. Você entender a natureza humana. Que o canto da sereia engana, o canto da sereia seduz, o canto da sereia rouba a nossa consciência. E hoje o marketing é isso, né? O marketing é um canto da sereia, que está nos levando à compulsão de muitas formas. O problema não é o marketing, o problema é quem se deixa induzir por aquilo que não precisa, e deixa de fazer aquilo que precisa. Esse é o problema maior. E aí, quando a gente pensa em servir, a gente diz, eu não tenho tempo. Mas você não tem tempo porque você está desperdiçando o seu tempo com coisas erradas, e aí não sobra tempo. Ou você não tem recursos porque você está usando os recursos de forma errada, e aí não sobra tempo ou recurso para você fazer aquilo que é o bem. E às vezes a gente não faz porque a gente está desperdiçando em lugares errados, e é ruim, sabe? Mas o que aconteceu com Ulisses? Ele foi preso no mastro, começaram a passar naquele lugar, as sereias começaram a cantar, e todos os marinheiros estavam com cera no ouvido e não ouviram nada. Mas Ulisses começou a gritar, começou a dizer, tenha misericórdia de mim, me soltem, eu preciso pular, eu preciso ir. E o canto da sereia ia mexendo com ele, e às vezes a gente não nota que a gente está nessa agonia de vício que o canto da sereia causa e nos faz parar de fazer coisas boas na vida. E aí, quando a gente para de fazer coisas boas, a gente para de exercer o nosso potencial, a gente para de exercer o nosso propósito. E aí você diz, pastor, não tenho ideia alguma do que seria o meu propósito, o meu potencial. Eu não tenho ideia nenhuma do que eu nasci para fazer. E essa é uma das perguntas mais clássicas da história. Muitas pessoas têm dificuldade para saber, eu nasci para quê? Eu sou bom em quê? E eu vou te contar uma coisa que eu aprendi por experiência própria. Quando eu era criança, na idade delas ali mais ou menos, eu gostava de ler as histórias de Júlio Verne, um escritor que falava de aventuras submarinas, aquela coisa toda e não sei o quê. E aí eu ficava imaginando, eu quero ser uma pessoa que vai ser um pesquisador do fundo do mar. Eu quero passar minha vida pesquisando o fundo do mar. E isso me deixava fascinado. Eu comecei no fundo do mar, depois para ir para Star Wars, para o espaço. Aí quando eu já estava no espaço, aí eu digo, não, sabe uma coisa? Eu não quero mais ser do fundo do mar. Antes disso, houve um meio tempo, um meio tempo aí que era engenharia genética. Para mim, estudar o DNA, estudar cromossomos, RNA, essas coisas era fascinante. Eu digo, meu Deus, é isso que eu quero mexer com engenharia genética. E assim, na minha família não havia ninguém formado. Ninguém tinha faculdade. Eram todos profissionais muito bons e capacitados, mas ainda não tinha ninguém formado. Por quê?
porque na cabeça da família não precisava, porque todos eram excelentes no que faziam, como mecânicos, como pessoas que mexiam bem com o ferro, serralheiro, esse tipo de coisa, né? Tudo isso, né? E aí você via realmente excelentes profissionais. E esses profissionais que não fizeram faculdade, não fizeram nada, eles se tornaram grandes na família. Por exemplo, um tio meu, ele foi contratado por uma multinacional americana para montar os primeiros carros e caminhões no Brasil, dessa determinada linha de carro, sendo que ele nunca fez um curso de mecânica, ele nunca fez um curso sequer de engenharia. E ele foi contratado porque o que acontecia? Trazia o blueprint, que era a planta do equipamento, ele tinha que olhar aquela planta, e a partir daquela planta, ou ele tinha que fabricar determinadas peças, porque as peças não vinham todas, as peças que estavam faltando, e montar o caminhão ou aquele equipamento a partir daquela planta. E ele fazia isso, e era algo fabuloso. Aí você diz, caramba, professor, isso é demais. Não, demais era o outro. O outro, ele começou a dizer para todo mundo, eu sou muito bom, eu sou excelente. Esse tio meu, né? Estou contando dos meus tios. Ninguém formado. Então, o meu tio, ele dizia para o meu avô, que era o pai dele, eu não quero trabalhar, não quero servir, não quero fazer nada, não sei o que, eu quero viver a minha vida, eu só quero namorar, não sei o que. Aí meu avô disse para ele, olha, já que você quer ser um namorador, já que você quer ser uma pessoa que não quer ter profissão, então eu vou arrumar uma profissão para você. Já que você não quer uma profissão, eu arrumo uma profissão para você. Você vai ser o melhor burro de carga que existiu nessa cidade. E ele começou a pegar o meu tio e colocar carga nas costas dele e levar ele como um burro de carga. Então agora você é burro de carga, você vai ser um namorador burro de cargas. E aí ele disse, não pai, me desculpa, não sei o que, eu quero estudar, eu quero não sei o que. Aí ele foi estudar, entrou na aeronáutica, no curso de sargento especialista, né, de especialista que virava sargento, e ali ele se formou na área mecânica lá dentro. E o que aconteceu? Ele, olhando os aviões, que era da parceria com a Dassault, que fazia os Mirages, ele disse, eu quero ser mecânico de avião. E ele começou a ser mecânico, né? Mas só que ele não podia tocar naquela época. Ele tinha que ficar de fora, porque os aviões eram comprados da França, e aí os técnicos e mecânicos franceses vinham, e eles tinham que mexer no equipamento que era francês. O manual era em francês, tudo era em francês, então o brasileiro não podia tocar, só podia ficar de longe olhando. Um dia, um voo dos franceses deu problema, e eles não conseguiram chegar, e tinham 3 aviões parados. E aí eles disseram, o que nós vamos fazer? Aí meu tio disse, olha, deixa que eu faço, eu consigo fazer o que eles fazem. Mas como? Não, porque eu estava observando, eu aprendi o que eles faziam. E o francês? Não tem problema, eu consigo ler o francês também. E aí ele se tornou chefe de manutenção dos Mirages no Brasil, e acabou com a parceria e o contrato de manutenção com os franceses. E ele era um burro de carga. De burro de carga a chefe de manutenção de Mirages. Olha que coisa interessante. Aí você diz assim, mas eles sabiam o que eles queriam ser na vida? Não. E talvez a maioria de nós nem sabe o que quer ser na vida. A gente vai começar fazendo determinadas coisas, e fazendo determinadas coisas a gente vai descobrindo alguma coisa. Só que quando eu era criança, eu dizia para mim mesmo, olha, eu não quero, sabe, seguir a mesma trajetória, o mesmo caminho, eu não quero seguir isso, porque eu sou desengonçado com a marreta era muito pesada para mim, porque eles eram serralheiros, eles eram pessoas que mexiam com ferro, e você tem que ter uma mão pesada. Eu digo, eu sou desengonçado para mexer com ferro, eu não sei soldar, eu não sei fazer essas coisas, e isso porque o meu avô, ele tinha feito uma coisa sobrenatural, que até hoje eu acho uma das façanhas mais impressionantes, sabe, da história da família. O meu avô, ele conheceu pela primeira vez uma máquina de solda. Quem já viu uma máquina de solda? Viu aquela caixinha, né, com os fios, e beleza, ligou na tomada, mexeu na solda, está tudo funcionando. Meu avô viu a primeira vez aquilo e achou aquilo fascinante. E aí ele chegou para o chefe dele, e chegando no chefe dele, ele disse assim, deixa eu olhar para dentro da máquina, eu queria olhar para dentro. Não, porque se eu abrir essa máquina vai perder a garantia, não sei o que, aquela coisa. Ele passou quase um ano pedindo para abrir aquela máquina de solda para ele olhar dentro. E assim, o chefe dele, mas não faz sentido. Por que você quer olhar para dentro de uma máquina de solda? Eu preciso olhar, eu preciso ver como funciona, eu preciso entender isso. E meu avô não era estudado, ele era órfão. E aí
o chefe dele viu que ele fez um projeto lá muito bom, alguma coisa, e disse: olha, para te agradar, eu vou deixar você ver a primeira vez, então, a máquina de solda. Foi lá, com todo cuidado, procurou as ferramentas adequadas, abriu a máquina de solda. O meu avô olhou lá para dentro da máquina de solda, e aí, assim, tinha tempo, né? Um minuto de olhar. Olhou a máquina de solda, aquela coisa toda, fechou a máquina de solda. Meu avô voltou para casa, pegou na feira que tinha, ele pegou umas caixas, sabe aquelas caixas de fruta de madeira? Ele pegou aquela caixa de fruta de madeira, aí são 2 caixas, eu vou precisar de 2 caixas porque eu vou montar uma máquina de solda. Aí, fica assim, como é que ele vai montar uma máquina de solda? As coisas da vida, né? Ele, a partir do que ele olhou, ele montou a máquina de solda, e no momento que ele ligou a máquina de solda, a energia de todo o bairro saiu. Por que a energia saiu? Porque a máquina de solda não é monofásica nem bifásica, é trifásica. E quem disse que o bairro tinha energia trifásica? Explodiu o negócio. Bem, o professor Pardal, né? Mas ele conseguiu fazer. E por incrível que pareça, até hoje na família nós temos essa máquina de solda, que a gente olha e diz: como é que ele conseguiu fazer essa máquina de solda? Então você diz assim: ah, pastor, mas ele sabia que ele era capaz disso? Não. Ele somente desejou fazer alguma coisa para alguém. Ele pensou assim: olha, se eu tiver uma máquina de solda, eu posso ajudar os vizinhos a consertar os portões, eu posso ajudar as pessoas que têm carro a consertar os eixos que quebram devido aos buracos, porque muitos dos lugares não tinha asfalto. Na cabeça dele, a melhor forma de ajudar alguém era tendo uma máquina de solda. E tendo uma máquina de solda, ele começou a evangelizar muita gente, e pregou para muita gente, e fez várias igrejas a partir disso. Olha que coisa interessante. Então, não despreze o dom que você tem, não despreze o talento que você tem, não despreze aquilo que você faz hoje, e você faz bem. Talvez você diga: ah, pastor, mas não é reconhecido. Não importa se as pessoas não reconhecem o seu dom, Deus reconhece. Deus reconhece. Lá em Provérbios diz assim: vês a um homem habilidoso no que faz, entre reis será posto, ele será colocado em situações de grandeza. O problema é que muitas vezes, quando nos dão a oportunidade, a gente tem medo. E aí eu pergunto para qualquer um de vocês que conhecem alguém, vocês podem perguntar para qualquer uma dessas pessoas que você conhece, ou podem depois perguntar para o José Carlos, que é especialista em RH, em pessoas, se quando você é promovido, você é treinado para aquela promoção. Pode perguntar para qualquer pessoa: você é promovido hoje para gerente. Ah, mas eu vou ter antes 1 mês de treinamento para ser gerente. Existe isso? Ah, eu vou ser diretor. Eu vou ser treinado 2, 3 meses para ser diretor. Existe isso? Não existe treinamento para promoção. É a nossa cabeça que acha que quando você é promovido, quando você é empurrado para crescer, você vai ser preparado e vai ser dado tudo prontinho. Não, está aqui tudo pronto, olha. Não tem problema, você vai receber, está tudo correto, está tudo certinho. Mas a gente não recebe assim, na realidade. Cada um de nós é contratado, quer seja por clientes, quer seja por empresas, quer seja como profissional de qualquer forma, nós somos contratados para resolver problemas. Esse é o motivo real da nossa contratação. Você é contratado para resolver problemas. Então, se você é contratado para resolver problemas, você tem que dar glória a Deus porque existe um problema. Porque se não houvesse um problema, você não era contratado. Se não houvesse um problema, não teríamos cabeleireiros. Se não houvesse problema, não precisaríamos de estilistas. Se não tivéssemos problema, não precisaríamos de empresários. Se não tivéssemos problema, não precisaríamos de pintor, de, pedreiro. Não precisaríamos, Mas porque existem problemas, Deus nos desperta para que a gente resolva essas coisas. E aí você vai descobrindo um pouco do teu dom, um pouco do teu talento. E aí vem um desafio. O desafio é saber o momento de mudar. Porque todos nós começamos, de certa forma, como braçal, pegando peso, carregando peso. Mas a gente necessariamente não precisa disso a vida toda. A gente pode começar a contratar pessoas para fazer o braçal para nós, porque eles vão aprendendo para depois eles não serem mais braçal. O nosso objetivo é a evolução, e nessa evolução a gente fazer as coisas de maneira cada vez mais através do raciocínio. Não que o braçal tenha problema, porque meu avô amava fazer as coisas, o meu pai amava fazer as coisas, mas chegou um tempo
em que o próprio crescimento dele, a idade que veio vindo, não dava mais tempo para ele fazer as coisas como ele gostava de fazer. A gente vai envelhecendo, e tempo é vida, e vida é tempo. Mas a gente pode escolher as nossas lutas. E talvez esse seja um desafio da nossa vida. Quais são as lutas que eu tenho escolhido? Sabe? É algo que eu falo. Essa semana uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, o que o senhor acha de fulano de tal? Eu não gosto de falar de nenhum fulano de tal, mas sempre as pessoas pedem para nós falarmos de fulano de tal. Aí eu disse assim: olha, eu não quero saber de fulano de tal, mas eu vou fazer uma pergunta. No que ele falou, é que ele estava falando que esse fulano de tal pregou durante 1h30, e nessa 1h30 ele não falou nem uma vez sobre Jesus, não citou nenhum versículo bíblico, não citou nada da Bíblia, mas ele profetizou 50 vezes. Aí eu disse: bem, se você tem um fulano de tal que se diz que teme a Deus, que se diz que ama a Bíblia, e durante 1h30 ele não fala um versículo da Bíblia, ele não cita o nome de Jesus nenhuma vez, mas ele profetiza 50 vezes, então não há dúvida alguma que ele é um falso profeta. Porque você não pode profetizar biblicamente sem falar da Bíblia. A Bíblia nos contradiz. Você não pode usar os dons que Deus te deu sem a referência de Deus. Olha, porque Deus está me tocando, olha, Jesus está me tocando, e no temor do Senhor eu quero falar isso para você. Porque você reconhece que o dom não vem de você, vem de Deus. Mas a Bíblia fala que os dons são irrevogáveis. Por isso que em Mateus 24 diz que há muitos talentos sendo usados para coisa do mal. Porque o dom é irrevogável. Deus nos dá dons, Deus nos dá capacitação para fazer o bem, para abençoarmos, para multiplicarmos, para crescermos. Mas muitas vezes o diabo ele nos distrai usando o nosso dom, o nosso talento a serviço do mal, a serviço do erro. E aí a gente começa a virar carnal, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não lê a Bíblia, mas a gente usa o dom porque é possível. E às vezes as pessoas que estão ouvindo não conseguem discernir se aquilo é de Deus ou não é de Deus. E a grande forma de nós podermos realmente discernir isso é se aquela pessoa, através dos frutos dela, você vê Deus. Os meus discípulos, Jesus falou, serão conhecidos pelos frutos. E todo aquele que ama é nascido de Deus, e amor. Nós vivemos uma geração hoje em que as pessoas são impacientes, que não amam mais. E eu não estou falando da impaciência, quer seja no trânsito, de outros cantos, porque há várias formas de impaciência, sabe? As pessoas acham às vezes que os impacientes são só aqueles que fazem determinadas coisas, mas a impaciência, ela se manifesta de multifaceada, de múltiplas formas. Então a impaciência não é só de uma forma, ela tem múltiplas formas, sabe? Eu conheço pessoa que não tem mais filho para criar, mas chega num canto e já começa a olhar para o relógio para ver se já está na hora de ir embora. Isso é impaciência, mas para que isso? E qual que é a diferença dessa impaciência com outras impaciências? É tudo impaciência. E às vezes nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós paramos de servir, nós paramos de ser usados por Deus porque a gente é impaciente. A gente quer tudo muito rápido. Eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, em multinacionais. E o meu papel nessas empresas é cada vez ajudar a acelerar a produtividade. Aquilo que você fazia em 1 hora, você vai fazer em segundos. Aquilo que você fazia em segundos, vai fazer em milésimos de segundos. E hoje você tem sistemas cada vez mais avançados que te ajudam a fazer coisas que antes demoravam uma eternidade. Exemplo, eu consigo pegar com um aplicativo e dizer: monte uma estrutura de igreja para 4.000 pessoas, tendo tantos banheiros, tantas coisas, assim, assim, assim. E o sistema, a partir da inteligência artificial, a partir de um sistema de CAD, de um sistema de engenharia, ele monta todo um projeto arquitetônico, civil, da maneira que eu quiser. E falando, eu posso pedir as mudanças. O mundo está assim hoje, a tecnologia está avançando. Mas sabe qual que é o problema disso? É uma coisa que eu falei para a minha turma de MBA, porque eu sou orientador de alunos de MBA. E orientando esses alunos de MBA, eu falei para eles: olha, eu sei que vocês amam a tecnologia é muito bom, mas inteligência artificial, a IA, ela não toma café. A IA não toma café. Estava até falando com outras pessoas sobre isso. Nós precisamos desse contato. Nós precisamos, sabe, dessa presença.
Nós precisamos, por isso que nós temos células, sabe, para nos reunirmos nas casas, para ter o contato humano, para podermos, sabe, estar junto com as pessoas. A IA não conserta uma cadeira que quebra. A IA não vai olhar se o fio está faltando. Sabe, tanta coisa que a tecnologia não faz, que é o ser humano que precisa fazer. E o ser humano, às vezes, ele entrega a sua alma a terapias de internet. Tem um artigo que eu escrevi na semana retrasada falando sobre isso. A quantidade de jovens que estão gastando tempo pedindo conselho ao ChatGPT, ao DeepSeek e a todas essas ferramentas de IA. Jovens que não estão mais conversando com os pais, que não estão conversando com os avós, estão conversando com ferramentas de inteligência artificial para perguntar: para que eu sirvo na vida? E a inteligência artificial fala qualquer coisa lá. Nós não temos controle sobre isso. Mas os nossos jovens estão sendo formados dessa forma. Enquanto a gente fala em servir, em usar os nossos dons, nós estamos falando sobre o potencial que nós temos de interferir nessa juventude hoje, para que amanhã elas possam ser uma bênção para esse mundo. E quando eu paro de ajudar a um jovem, a uma pessoa que está aprendendo alguma coisa sobre o caminho da vida, eu estou deixando essa pessoa aprender sobre caminhos errados. E eu gosto muito de uma história, também de Homero, né? A Odisseia de Homero. Eu sei que é muito conhecida, e ali ele vai falar também a história de Odisseu, por isso Odisseia, né? A história de Odisseu, que é Ulisses. E certa vez, Odisseu, ele estava no barco, e o sonho dele era voltar para Ítaca. Era a terra dele, era encontrar com a esposa dele. E aí, naquele navio, ele era jogado para vários lugares, impedido de voltar ao propósito dele. E certa vez ele foi para uma ilha, e essa ilha era a ilha de uma deusa, a deusa da concupiscência, de todos os desejos. Aqui você vai poder comer à vontade, você vai poder fazer sexo à vontade, vai poder beber à vontade, vai poder fazer tudo o que você quer na vida à vontade. E ali, Odisseu e a sua tripulação ficaram lá durante um tempo. No livro A Odisseia, cada um dos lugares, você vai notar que ele ficou por 3 anos, 2 anos, e aí ele tinha um período mais rápido de passar o período naquele determinado lugar, rumo a Ítaca. Só que nessa cidade, nessa ilha dos prazeres, ele ficou 7 anos. E ele não tinha forças de sair. E aí vem aquela questão, que muitas vezes a gente não serve a Deus de uma forma mais intencional, porque a gente tem coisas ainda nas nossas vidas para resolver. A gente tem coisas na área dos desejos, porque concupiscência é desejo descontrolado. Todo desejo descontrolado nos aprisiona. Todo desejo descontrolado, ele nos rouba a atenção. Todo desejo descontrolado nos mina de orar, a gente não tem vontade de orar, nos mina de estar junto com as pessoas, a gente não tem vontade de estar com as pessoas, nos mina de ler a Bíblia, porque a gente acha que a Bíblia não tem nenhum papel na nossa vida. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu tinha 9 anos de idade. Foi quando eu vi e ganhei a minha primeira Bíblia. E assim, você diz: mas o jovem ainda ele não lê. Lê. Sabe, por isso que a gente tem que ter o nosso momento doméstico, o culto familiar, sabe, nós temos que ter a célula, nós temos que ter o culto de oração aos sábados, sabe, e você tem, quando puder, participe, ou se planeje, sabe, ok, eu não vou toda semana, mas de 15 em 15 eu vou, eu não vou, mas eu vou escolher um dia para sempre eu poder estar junto, porque cada um tem a sua luta, tem o seu desafio, mas a gente tem que aprender a ocupar o nosso tempo com coisas que nos levem para Deus. Porque se nós não ocuparmos o nosso tempo com coisas que levam para Deus, nós vamos ocupar esse tempo com coisas que não tem Deus. Depois nós vamos reclamar: pastor, minha vida está tão atacada, está uma luta, está difícil. Parece que nos relacionamentos é só dissensão. Nada traz paz nos relacionamentos. E a Bíblia diz lá em Provérbios: aquele que está em paz com Deus, ele faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Olha que coisa profunda. Aquele que está em paz com Deus, ele faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Todos nós temos as nossas lutas. Eu trabalho na área comercial e eu estou em fechamento de trimestre. E todos aqui sabem que fechamento de trimestre na área comercial de empresa de tecnologia é facada. Sabe, você não escuta nenhuma palavra decente, é só palavrão, é xingamento, é pressão, é aquela coisa.
sabe? É aquela tortura emocional que você diz. Isso porque os novos gestores estão melhores. Eles estão mais calmos, o compliance está cuidando deles, o RH está cuidando, né? Está todo mundo treinado para tratar bem os funcionários, mas a verdade é que quando chega a crise, quando chega o fechamento, se rasgam os diplomas. Quando chega as lutas, se rasgam os diplomas, ninguém mais tem diploma, todo mundo é sobrevivência, e aí é pressão total. Mas se eu não tenho Deus no meu coração, se eu não coloco Deus no meu coração, eu não coloco um limite na minha vida para poder ter equilíbrio nas coisas. Por isso que tanta gente desequilibrada, por isso que tanta gente perdida, por isso que tanta gente fria, por isso que tanta gente não sabe o que é Deus, não sabe por que precisa da Bíblia, por isso que tanta gente sem noção alguma das coisas que estão acontecendo. Sabe, a gente escuta das guerras e a gente acha que o problema é só de país A e não do país B, e a gente não entende todo o contexto que está por trás daquilo, e a gente vê que é um cumprimento da profecia, da Bíblia. Se você ler Mateus 24, você vai ver que tudo que está acontecendo hoje em dia é Bíblia acontecendo, é palavra de Deus acontecendo, e a gente tende cada vez mais a buscar aquilo que quer nos suprir os desejos carnais, a concupiscência. É essa ilha que Odisseu parou, e ali ele parou e foi enganado por 7 anos. Ou você não cai no canto da sereia, ou você cai na ilha do prazer. E aí é onde você tenta conversar com as pessoas e dizer: pessoas, acordem, porque o inimigo ele está acordado e está tentando nos roubar a paz, está tentando nos roubar a fé, está tentando nos roubar a esperança, está tentando nos fazer parar de orar, está tentando fazer a gente parar de crer, está tentando fazer a gente parar de acreditar que os nossos filhos têm que ser criados na presença de Deus, ou eles vão se desviar. Eu já falei para vocês algumas outras vezes que um versículo que a Márcia trouxe aqui mexeu muito comigo, segundo Crônicas 14:7. Por quê? Porque é um versículo que diz assim: olha, enquanto há paz, levante os muros, coloque os ferrolhos e se prepare. Sabe, enquanto há paz na sua vida, porque você não sabe o que é guerra, você não sabe o que é falta, você não sabe o que é luta. Sabe, a situação mudar globalmente hoje é algo muito rápido. Nessa semana, quase o Brasil entra numa crise global, por bobagem, porque um navio iraniano parou no Brasil e se suspeitou que o urânio saiu do Brasil, lá do Ceará, veio do Ceará, foi para o porto, lá no porto em Santa Catarina, e naquele porto em Santa Catarina foi no porto do Rio, e no porto do Rio o navio iraniano foi, pegou esse urânio, e parte do urânio que eles enriqueceram vem do Brasil. Europa e Estados Unidos disseram: se nós descobrirmos que foi o Brasil vai sofrer retaliação. Se você acha que só o problema do governo atual pode nos afligir, coisas piores podem vir, e é só Deus para nos guardar. Enquanto há paz, sabe, enquanto há paz, levante os muros, coloque os ferrolhos e se prepare. Isso é uma maneira de servir a sua casa, isso é uma maneira de servir a sua comunidade, isso é uma maneira de servir, sabe, a todos que estão ao seu redor, porque você está alertando. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai, para que você não caia em tentação. É vigiar e orar, e vigiar é o tempo todo, porque o tempo todo, uma mensagem de um desenho pode minar a cabeça dos nossos filhos, uma mensagem de um professor pode minar a cabeça dos nossos filhos, uma palavra de uma pessoa pode minar a nossa força, o nosso ânimo, e só Deus para nos guardar de tantas coisas, sabe? O homem não pode nos ferir, mas coisas que atingem a nossa alma podem. Como é que eu protejo a minha alma? Fortalecendo a minha musculatura espiritual, para que Deus possa nos fortalecer mentalmente, para que quando vir o tempo mau, nesse tempo mau a gente vai continuar crendo, tendo fé e confiando que Deus está conosco para nos livrar. Por isso que Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor, é uma continuidade intencional. Ah não, porque eu já tive meu momento com Deus, eu já profetizei, eu já falei em línguas, eu já manifestei dons, meus queridos, não é só isso.
Há uma jornada de crescimento, o servir vai além disso, porque quando você ora, ao se levantar, você pode ser usado por Deus para abençoar alguém, e quando você abençoar esse alguém pode orar e se levantar, e abençoar alguém que pode te abençoar amanhã. É algo que afeta toda a comunidade, um abençoa, que vai abençoando, e você se torna generoso. Ser generoso não é uma questão só de dízimo e oferta, é uma questão de vida. Nos tornamos melhores. Nos tornamos pessoas que se importam com os outros, porque hoje vivemos dias em que cada um é indiferente. Cada um está vivendo a sua vida, cada um está vivendo o seu quadrado. Não nos importamos, não nos preocupamos. E existe muito engano, existe muita fraude, existe muito roubo, muita exploração. E às vezes, se você começa a olhar tudo isso te desanima, te cansa, ao ponto que você diz, eu não estou com vontade nem de orar. Por que será que quando a gente está se esfriando na fé, a primeira coisa que a gente não quer é Deus? Não, mas eu não estou tendo problema com Deus. Se você não ora, você não está tendo problema com Deus. É a mesma coisa de um casal. Se o casal não conversa e me diz que não está tendo problema, alguma coisa está errada. Os pais com os filhos, os pais não conversam com os filhos, não tem nada de errado. Espera aí, está alguma coisa errada. A comunicação é a matriz principal da nossa paternidade. Porque sem comunicação a gente não sabe o que fazer, para onde ir, comandar, como fazer as coisas. E a comunicação está sendo roubada de nós, estamos vivendo uma sociedade cada vez mais silenciosa. Cada um no seu quadrado, cada um no seu canto. E aí nossos filhos estão falando com psicólogos de inteligência artificial, que estão jogando as suas doutrinas, os seus ensinos e as suas coisas nos nossos filhos, dentro de nossas casas, e a gente nem percebe. Nós mesmos, muitas vezes, nós estamos parados, vendo as coisas erradas acontecendo, e a gente não tem amor para chegar no outro e dizer, olha, vamos orar, vamos pensar de outra forma, vamos agir de outra forma, não dessa forma, porque essa forma vai trazer um erro. Pela minha experiência de vida, eu já vi que isso dá erro, porque eu já errei nisso. A gente não tem mais paciência para aconselhar os jovens também não. A gente não tem mais paciência para nada, a verdade é essa. Servir é muito mais do que só você fazer alguma coisa aqui ou ali. Servir é algo diário. Eu gosto de uma frase que Po Yong-Shu ele falou certa vez: o avivamento começa quando nos ajoelhamos em oração e nos levantamos para servir. Começa com a oração, vem pela palavra de Deus, e a partir daí a gente serve com propósito. A partir daí a gente serve de uma forma em que a gente quer o bem do outro, a gente quer o amadurecimento do outro, a gente quer o fortalecimento do outro. E talvez esse seja o maior desafio nosso daqui da igreja. Eu quero ir para a igreja, não porque eu quero pensar só em mim, mas eu quero ir para a igreja porque eu quero que a palavra de Deus se cumpra na minha vida. A Bíblia diz que eu sou luz e sal nessa terra. Eu quero sair da igreja como luz e sal nessa terra. Eu quero sair de uma forma que faça diferença, independente da minha vocação, independente do meu mistério, independente, das minhas habilidades. Os gregos, eles tinham uma palavra muito interessante para excelência, que é arete. Arete é uma palavra que quer dizer excelência. Mas que tipo de excelência? É aquela excelência que quando você acorda, você vai fazer o melhor que pode naquele dia, para que aquele dia seja excelente, porque você deu o seu melhor. E talvez essa seja a questão que nos falta às vezes. Às vezes a gente acorda sem vontade de fazer o melhor. Por quê? Porque a gente foi interrompido, a gente foi abortado, a gente foi desanimado, a gente foi roubado da alegria, a gente foi roubado da esperança, a gente foi minado, daquela ideia, daquele sonho. A gente foi torturado emocionalmente por pessoas que nunca tiveram nada, mas são excelentes especialistas em matar o sonho dos outros. E muitas vezes a gente escuta esses especialistas. Eu disse, quantas vezes nós vamos continuar escutando pessoas que são especialistas do inferno, que só falam coisas para desanimar a nossa vida? É hora de nós nos voltarmos para a palavra de Deus, para ouvirmos o verdadeiro especialista que nos criou. E porque Ele nos criou, Ele sabe quem nós somos. E porque Ele sabe que nós somos, Ele sabe que nós valemos a pena, independente, apesar de nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas limitações. Nosso Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que cura, é um Deus que restaura e é um Deus que nos envia.
Por isso Ele está nos enviando hoje para nós despertarmos do sono da indolência, nós despertarmos desse sono da preguiça, nós despertarmos desse sono da indiferença, porque no passado ocorreu isso, hoje eu não faço mais, eu vou voltar a fazer porque eu não faço para os outros, eu faço para o meu Deus. E porque eu faço para o meu Deus, eu sei que faz a diferença. É por isso que cada coisa que nós fazemos nesse lugar, todos nós somos voluntários. Nós não estamos obrigados a estar aqui. Nós não estamos obrigados a estar aqui no púlpito, a estar tocando, a estar no assento. Nós não estamos obrigados a isso. Mas nós sabemos que se nós buscamos a Deus, Deus faz coisas que nós nem imaginamos nas nossas vidas. Ele responde coisas que nós nem estamos orando ainda. Ele nos oculta de males que a gente nem imagina ainda que pode acontecer. E é nesse momento que Provérbios 3:6 sempre, e assim para mim é um versículo muito bom, sabe? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Por isso que servir está relacionado a crescer em intimidade com Deus. Por isso que servir está relacionado em leitura, uma disciplina diária de leitura da palavra para gerar fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé a gente não consegue nada. Por isso que, porque eu leio a palavra de Deus, eu começo a controlar minha boca, eu paro de falar coisas que são desnecessárias, eu paro de, provocar coisas carnais, porque como na história de Odisseu, em que você vai ver ele preso na Ilha dos Prazeres durante 7 anos, de repente nós podemos estar presos em alguma ilha por muito tempo já, e a gente não percebeu que aquilo está nos levando à morte. A morte dos nossos sonhos, a morte de nossa capacidade, a morte do nosso propósito, a morte daquilo que Deus pode fazer através de nós. Se você acha que Deus terminou aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, você está enganado. Deus tem muito mais para fazer através de você. Lembre que foi para uma promessa com um homem de 100 anos. Abraão, ele tinha 75 quando ele recebeu a promessa, mas ele só teve Isaac aos 100 anos. Ele se tornou pai de uma multidão. Aos 100 anos de idade, ele se tornou pai de uma multidão. Quantos pais e mães nós temos aqui de multidões que estão precisando de ouvir o Evangelho do Senhor, que estão precisando ouvir a palavra do Senhor, que estão precisando de nós nos importarmos um pouco mais. Não importa como vai ser, Deus vai tocar no seu coração, no meu coração, e nós vamos fazer aquilo que Deus vai nos direcionar, quer seja sermos melhores profissionais, quer sermos melhores vizinhos, quer sermos melhores pais, melhores professores, melhores profissionais. Deus vai nos tocar para que a gente sirva de uma forma que nunca foi servido antes. Arete, excelência no serviço, porque é para o nosso Deus que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. A W. Tozer, ele falou uma frase que eu gosto muito. Não é o que fazemos que importa, mas o quanto de amor colocamos na ação. Não é o que fazemos que importa, mas o quanto de amor, de paixão, de intencionalidade colocamos na ação. Servir é uma consequência direta da maturidade espiritual e da constância da fé. Por isso que servir nos leva à maturidade para pararmos de sermos inconstantes. E isso é o que o diabo ele quer das nossas vidas, inconstância. Uma hora eu faço, uma hora eu estou presente, uma hora eu não estou e nem faço. Mas a constância nos leva a ser aretes, excelentes, continuamente na presença do nosso Deus. Vamos cantar essa canção e em seguida a gente ora.
Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo com palavras e obras e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.